Salve, Playficiente! Como você tá? Hoje a gente tá aqui pra ver como que tá Kingdom Come Deliverance 2 depois de mais de 100 horas. Então chega de enrolação, clica aqui no meu botão e vamos de dar pro vídeo. Bom, tô aqui com um vídeo do Sex Biscuit. Esse daqui foi o primeiro cara que eu trouxe aqui no canal pra falar sobre Kingdom Come Deliverance 2, né? E ele fez um primeiro vídeo sobre 60 horas que ele jogou e agora com mais de 100 horas caiu um embargo. Provavelmente vai ter spoilers, mas se tiver algum momento que vai estar falando sobre spoiler da história, eu vou pular porque eu quero ver por mim e eu imagino que vocês também. Então se tiver algum momento aqui nessa divisãozinha aqui que vai ter algum spoiler, eu vou pular. Então vamos ver até onde não tem spoiler. Deixa eu ver como tá. Caralho, um dos melhores RPGs já feitos. Is incredible. Taking everything that they learned from Kingdom Come Deliverance 1 and building upon it. Creating one of the most immersive and historically accurate games ever made. And I'm going to say it right now, if you enjoyed Kingdom Come Deliverance 1, you will love Kingdom Come 2. Não, então eu vou amar o 2, porque eu amei o primeiro. Eu chorei no final do primeiro. Blows KCD Foi 2 dias atrás. Out of the water. And in today's review, I wanted to talk about some superou of my muito favorite things. If there is anything missing here, I already mentioned it in my preview video, link in the description below. But let's get into this review. But first, I want to say a massive thank you to Play On UK for sponsoring this video. I know what you're about to say. No, all the opinions in this video are mine. If I didn't like something, I'd tell you. So this review is not biased. But without their support, I wouldn't have been able to buy the new PC that I'm using to make videos on this game. And that will allow me to make Kingdom Come Deliverance 2 content way into the future. So a massive thank you has to go up to Play On UK. Now I want to make it very clear. Ele montou PC só para jogar o Kingdom Come Deliverance 2. I will be showing gameplay from all around the game. And while some of the areas that you will see in this video are from later in the game, there are going to be zero story spoilers. Então não vai ter spoiler, bem. So let's get that out of the way with first. At the end of Kingdom Come Deliverance, Henry and Hans travel off to Trotsky to hand a letter to literalmente o epílogo. And that is exactly where this game picks up. And the adventure that Henry and Hans go on in this game is absolutely incredible. And that's it. You need to play it for yourself. Honestly, go and play this game for yourself and enjoy the story in your own time. But what I will say is that this story is on the level of Kingdom Come Deliverance, but I think, in my opinion, even better. And yes, ainda melhor que o primeiro. Mano, eu gostei muito do primeiro. E eu acho que no final ela dá uma leve queda. No final ali. Fica levemente repetitivo. Blew me away in terms of depth. So you're going to be in for a surprise. And when we're talking about the story of Kingdom Come Deliverance, we can't not talk about the performances. And at the front of that, of course, is the brilliant Tom McKay and Luke Dale. Quando ele falou performance, eu achei que era tipo desempenho, não, performance do ator mesmo. And the performances here are amazing across the board. There is this real life to the characters. They have humor. Eles fizeram trabalho muito maior no 2 em relação ao movimento dos personagens, expressão facial. Is that the voice actor for Fritz from Kingdom Come Deliverance 1 seems to voice almost every henchman. I don't know why, he just has that voice, but you will be noticing him a lot. So voice acting and acting alone is. Eu pensei que ele ia falar que a gente ia ver o Fritz no 2, porque no meu jogo eu matei o Fritz. Poured into Kingdom Come 2. And of course there are a plethora of new characters, including Catherine, Van Bergolf, his snide Chamberlain. All of them have voices. Eu tive que pausar porque minha gata entrou miando muito aqui no quarto, eu tive que colocar ela pra fora e eu acho que a gente parou mais ou menos aqui, vamos ver. Plethora of new characters, including Catherine, Van Bergolf, his novos personagens, Catarina e Van Bergolf. All of them have voices that fit their characters and really bring you into the story that's being told. Deve ser que aparece bastante nos trailers. So I want to give a massive shout out to all of the actors that took part in this game. They did a phenomenal job. And of course, we can't talk about Kingdom Come Deliverance without talking about o Henry ficou pouco mais ajeitado no segundo jogo. No primeiro é judiado, velho. Nossa. Jan Volta and Adam Sporka return.
Cara, eu vi muita gente elogiando a música do jogo já. Eu vi antes, né? Antes de soltar esse vídeo, tudo, já tinha muita gente elogiando a música. Here is a clip that I recorded in Prague. This was a live performance of one of the songs in the game, and I just want you to eles tinham listen soltado to a this, performance ao and that vivo will give das you músicas. an idea of how good the music is in Kingdom Come 2. Caralho. Eu tô arrepiado, velho. Que isso? I'm not crying, you're crying. It's emotional, it's funny, eu tava indo quase pra chorar, mano. Caralho, muito boa. Nossa, tô arrepiado até agora. Eu tô imaginando isso daqui nas cenas, mano. Porque no primeiro tem umas cenas muito boas, só que eu acho que falta um impacto da trilha lá. Eu acho que agora a gente vai ter essa parte que faltou, essa pequena parte que ficou faltando no primeiro jogo que eu acabei de reclamar, né? No segundo. Caralho, olha a ambientação disso. Adventure awaits. I can't wait for the full soundtrack to be released on Spotify. É uma música muito mais esperançosa. No primeiro é muito arcadezão de medieval. Aqui ela dá uma vontade de aventurar, né, velho? No primeiro é muito arcadezão medieval. Não que eu odeie, eu gosto da primeira. Gameplay, because Kingdom Come Deliverance 2 would be nothing without its gameplay. This is of course an RPG, so you are building your Henry. Warhorse Studios have perfectly devised a way for Henry to be able to lose some of the skills he had in Kingdom Come 1, so newcomers can learn them again and build their own Henry how they see fit. And from how you dress to how you interact with people. Se vestir é bastante importante, desde o primeiro jogo, no segundo ainda mais. Como você se veste. Medieval life. If you want to talk to a noble, you better not be dirty or covered in blood. They won't respect you. So you need to make sure your clothes are clean. Or, if you run into bandits, you can scare them off just by yelling, if you are scary enough. É verdade, agora dá pra gritar no jogo. In other games. This attention to detail in those role-playing elements interacting with the rest of the game in a cohesive way. Enemies will notice you if you smell. If you whistle, enemies can hear you. People in town will call you a child for whistling randomly. And if you take photos with the new photo mode, people will hear you comment on the photo. Não, isso é da hora. Isso é interação com o mundo incrível. In this world, as a player and as Henry, actions have consequences, and that's the way it should be. Recently, I posted a video on the new crime system, and instead of just being thrown in jail for a couple of days and having a bad reputation, things can go pretty south, and you can now get branded, whipped, or executed. And of course, all of those marcado deve ser horrível, porque dependendo da série que você for, eles vão saber sempre que você fez alguma merda. One of the most impressive ones is if you have good rapport in a town, if you accidentally run into someone, they will apologize to you. But if you have negative reputation, no primeiro ele só xingava. Olha, agora vai ter diferença de acordo com a reputação. Interessante. Another massive part of gameplay is, of course, exploration. I can now tell you foda esse jogo, que é muito jogar, velho. Should I say, maps. Lembrando que amanhã tem live dele aqui no canal, hein? Vou abrir a live meio dia e meio, eu vou ter que baixar o jogo porque eu comprei na nuvem. Não é uma propaganda, tá mais barato. This is where you start the game. And when you are released into the open world, it's this feeling of wonder and terror that I've never felt before. Henry has basically nothing. And you have to build your way up to buying clothes, doing alchemy, making your way in this map. Bandits are a real threat. Packs of wolves can attack anytime, and you can run into an incredible amount of random encounters that all have different outcomes and effects. The open world of Bohemian Paradise is dense. You have incredible forests that seem to span forever.
tiny villages nestled in between a glade, and castles that rise into the sky. Can you explore any of these? Well, that's up to you to find out. And you're constantly learning about new things with the codex, which makes a return. Cara, mas olha o tamanho desse lugar que ele tá indo, velho. Which is nice. É And there are now gigantesco. camps dotted along the roads where you can take respite. But that is nothing when you get to the Kutnohora map, which is the second map in the game. And when I tell you that your perceptions of this world will be completely blown away is an understatement. You have, in the Bohemian Paradise map, almost the same size as Kingdom Come Deliverance to explore. So when you then get given access to an entire other map that is also around the same size, it just doesn't make sense. Cara, isso é ignorante de grande. Fit this into the game. And we haven't even talked about Kutnohora, because the second map isn't just Kutnohora. No, it's a massive map that is filled with villages, people, random encounters, é massivo de gigante isso, então. Encampments, castles, and then you take into account that it also includes Kutnohora, which is possibly one of the most incredibly Kutnohora que ele fala, se você jogou em português é Gutenberg, né, que foi traduzido. There are constantly things happening. There are NPCs all over. You're never at a loss to what to do. You have infinite choices of where you can go and who Cara, you vai can ter see. tanta quest nesse jogo, Overwhelming how amazing Kutnohora is. And to be able to do all of that without any loading screens O FPS parece ser interessante, mas é que ele montou também um PC, né? The last part of gameplay would have to be the combat. Now, for those of you that struggled with Kingdom Come Deliverance 1, they have made the combat slightly easier in this game, and there is a very good tutorial at the start. But what I will say is that you still need to practice. Cara, é só aprender a repostar. É só aprender a repostar. Quando eu começar o segundo jogo, eu vou fazer um vídeo já ensinando você a repostar no começo do jogo, que você vai usar em toda luta e vai ganhar basicamente todas. That is my biggest tip to take away from this. Bom, eu imagino que funciona da mesma maneira no segundo jogo. Every strike makes an impact, and enemies are a lot smarter. In Kingdom Come Deliverance, if you came up with either 2 or 3 or 4 enemies surrounding you, you were pretty much buggered. But thankfully, Warhorse Studios listened, and they've now made big fights a lot easier to handle, because NPCs will actually hold back. Eles vão se segurar. Eu já mostrei isso aqui em outro vídeo, não foi no dele. Eu já mostrei, já fiz um vídeo especificamente para isso aqui no meu canal, falando do combate. Sure, it's going to be tough, but it's doable if you have the right skills. Of course, we also now have the new crossbow and the boomstick, and those are okay. Personally, I love the archery. Cara, eu gosto muito do arco no primeiro jogo. Eu acabava com os acampamentos, a maioria no arco. Eu ia no stealth, matava um, atraía outro, matava outro. Aí, se eles pegavam atenção em mim, eu já atirava o máximo que eu podia, de longe, até eles chegarem perto, eu puxava a espada. Agora tá bem melhor a mira no segundo jogo. No primeiro ela é muito complicada. And that's been my main thing to be using, apart from swords, of course. I haven't even delved into maces. I've not even touched the glaives or the spears. And that's after 100 hours or more of gameplay. There is a absolute crap ton of items and things you can use, especially in combat. You can throw rocks on enemies' heads. You can push ladders down in sieges. É verdade, agora você pode tirar pedra, né, velho? Pra chamar a atenção dos inimigos, isso vai ser muito bom pro stealth. Eu não quero que ele fale do stealth, eu quero saber se melhorou mesmo. Porque no primeiro tem vários probleminhas do stealth. True to what Kingdom Come Deliverance was, and that's very important. I think people were worried that this game was going to be dumbed down a lot, and that's not the case at all. Everything was done here for a reason. The last things I want to talk about are bugs and performance. Bugs in terms of bugs, I experienced a couple. Stealth. Randomly, Pebbles, or whatever horse you would have, would stop running. It would just walk after you'd done a certain mission or did a certain activity, and you'd have to reload an earlier save to get Pebbles or the horse to be able to start running again.
That seems like something that they're going to be fixing, hopefully, pretty soon. And it only happened to me after like 70 hours of gameplay. There is a mission later on in the game where you're ambushing someone with a friend, and you are put into the position of fighting this massive group of heavily armored men. And unfortunately, for some reason, that seems to be impossible unless you run to work with your friends to take them down, but that also seems to be random. I don't know why the difficulty Eu não entendi muito bem a missão, porque é muito... Eu tenho que imaginar muito ela pra entender, eu não entendi muito bem essa que ele falou. So that's something else that was kind of an issue. Mas pelo jeito é bug mesmo. On PS5 where maybe you look left or right or up or down, sometimes the screen will like super brighten, like the lighting is affected by your movements. That's something that I'm hoping is going to be fixed day one. But apart from that, there's nothing game-breaking. Caralho, as lojas estão muito mais detalhadas também. That was on the level of KCD1, because KCD1 unfortunately had quite a few quests that got bugged. Cara, tem muita quest bugada até hoje no primeiro jogo. Teve muito que eu tive que resolver e no pull Reddit entender o que estava acontecendo. Has done a great job here, and that is amazing that this is the only stuff bug vai ter, cara. Não espere que não tenha. Vai ter bug no segundo jogo. É um jogo muito massivo para não ter. Great. If you put it into the performance mode, it runs at a smooth 60 and looks gorgeous. Ah, mas eu tô falando no PC5, eu queria saber. PC, isso. Slight beast, so my results won't be like yours. But I'm running a 4080 Ti with mas é foda, uma 4080, uma RX 6600 flawlessly on there, and I'm getting funciona perfeitamente, frames even within Horror. This game feels a damn sight more polished in terms of performance, and honestly, going back to KCD1, I was having worse frame rates in that game than I ever have in KCD2, even in the most busy areas. Pô, pior que o primeiro, ele é muito ruim o desempenho dele. É muito ruim. Mano, o meu tava no alto ali, tem umas horas que é pra 30, 40 FPS, dependendo do lugar. É muito ruim a performance do primeiro. Eu acho que eles vão otimizar muito mais o segundo jogo. Eu espero. Low-end and high-end. So I will say all of the footage that you've been seeing has been recorded on Ultra at 1440p. I even tried the experimental mode, which is meant for future hardware, and I was still getting a solid 80 FPS. So let's just be honest, this game is extremely well optimized, and Warhorse, well done. All I want to say is thank you to Warhorse for making this phenomenal game. Play on, thank you for your support and allowing me to be able to actually buy a new PC that will allow me to make content on this for another 7 years. KCD3, everyone! And also vai ter o 3, né? Eles planejam uma trilogia. Eu acho que vai ter, não sei se acabou a história no 3. Eu acho que não. Tomorrow, and I can't wait to see your reactions because I am so Cara, eu tenho uma teoria depois que eu terminei o primeiro jogo e eu espero que ela se concretize, porque pra mim ela parece muito real. Almost 7 years. I love each and every single one of you. Thank you so much. Bom, meus queridos, dá pra esperar muita coisa do 2. Eu já tô ansiosíssimo. Eu amei o primeiro jogo, acho que vou amar o segundo. Eles melhoraram alguns aspectos da gameplay, como vocês puderam ver. Mas bugs a gente pode esperar com toda certeza. No primeiro é cheio até hoje. No segundo, eu imagino que vai ser a mesma coisa. Eu só espero que não tenha bugs de você ter que ficar recomeçando várias quests, ter que voltar a vários saves. Isso aí é muito chato. É muito chato quando tem esse tipo de bug. Espero que eles corrijam. O desempenho parece tá legal. Não é o primeiro cara que fala que o desempenho tá legal. Já trouxe um vídeo mostrando que eles soltaram um patch de 50 GB, enquanto alguns youtubers como esse cara recebeu aqui o jogo, e eles puderam experimentar e teve uma melhora ali de cerca de 30 FPS com as mesmas configurações ou até mais altas, né? 30 FPS a mais de ganho, né? Então ainda a gente vai ter o patch Day 1, então vai ter bastante coisa aqui para eles otimizarem o jogo. Eu espero que esteja rodando lisinho. Lembrando, amanhã tem live, abro mais ou menos meio-dia e meio, vou baixar o jogo durante a live, porque né, eu peguei na nuvem, como falei pra vocês, não é propaganda. Eu espero vocês aqui amanhã e só peço uma coisa, por favor, curte, comente, está no celular, hype o vídeo, não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até mais!